Boa noite a todos. Vamos começar agora aí a nossa live, falar um pouquinho aí sobre um problema, né, que é a intolerância histamínica. Vou aguardar vocês entrarem. Boa noite, oi Lívia, boa noite. Prazer ter todos vocês aqui comigo. Hoje eu vou falar um pouco sobre este problema, né, que é tão subdiagnosticado, que é a intolerância histamínica, e que vem acometendo aí tanta gente. Então, durante a semana eu lancei algumas perguntas, eu comecei a falar se alguém tinha enxaqueca, prurido, né, aquela coceira, inchaços depois que se alimentava, ou se tinha feito algum tratamento para o intestino e mantinham aqueles sintomas de distensão, de mal-estar, de fadiga e não tinha um diagnóstico correto para isso. Então a gente hoje está aqui para a gente estar falando sobre isso, né? Vai ser uma live rápida, são mais ou menos 20 minutinhos, mas eu quero que a gente faça uma interação bem legal. Tem algumas pessoas que eu conheço aqui. Boa noite, Patrícia, tudo bom? Obrigada. Eu quero que a gente faça essa interação. A minha função aqui é mostrar para vocês o que é a intolerância histamínica, como a gente consegue controlar esse problema e por que nós temos a intolerância histamínica e como a gente deve conduzir esse tratamento para que a gente consiga um sucesso, né? Eu vou começar me apresentando. Muita gente aqui me conhece, outros não, me conhecem só pelo Instagram. Meu nome é Graziela Bessa, eu sou médica, minha formação é em gastro e em endoscopia, mas eu também sou pós-graduada em ciências da fisiologia humana. Então, essas ciências da fisiologia humana, elas nos faz ter uma percepção um pouco mais do corpo como um todo. Então, isso nos confere, a gente falar que a gente faz uma medicina integrativa, outras pessoas falam da longevidade saudável, porque a nossa função nada mais é do que uma medicina preventiva. Porque a gente sabe que os nossos órgãos, eles conversam entre eles. No meu caso, é a conversa do intestino com o cérebro, com o pâncreas, com o coração, com o fígado. Então a minha função é o quê? Saber que o corpo, ele faz a interação de um órgão com o outro e eles conversam entre eles. Então a gente tem que saber que quando a gente olha um paciente, a gente tem que olhar ele como um todo. Sou também pós-graduada em nutrologia, com extensão em obesidade, e tenho curso de formação em modulação intestinal em ortomolecular. Estou muito feliz com todos vocês aqui. Deixa eu ver se eu conheço mais alguém. Obrigada, Anne. Fico muito feliz. Carla, boa noite. A gente acabou de chegar no hospital, a gente estava trabalhando, passamos o dia trabalhando hoje, agora estamos aqui. Então vamos lá, gente. Vou começar, vai ser rápido. A minha proposta aqui é ver se eu falo de uma forma bem simples sobre a intolerância histamínica. Então, se nós vamos falar sobre a intolerância à histamina, primeiro nós temos que saber o que é a histamina, né? E logo depois, por que nós somos intolerantes a ela. Então, a histamina é uma amina e ela é produzida pelo corpo, ela é natural do corpo. Então, se ela é natural do corpo, ela pode ser produzida tanto de forma endógena, e ela é produzida pelos mastócitos, pelos basófilos, ou vir através de alimentos ricos em estaminas, né? E aí a gente pode falar, o corpo não iria produzir algo que não fosse bom. Se o corpo produz, é porque a histamina, ela é boa. E ela é boa para quê? A histamina serve para quê? A gente só vê a histamina quando a gente fala da alergia, né? Aquelas máculas, a gente todo inchado, e aí a gente toma um anti-histamínico. Mas a histamina tem diversas outras funções. Ela melhora a digestão, ela aumenta a sua imunidade, ela regula o ciclo circadiano, que é ali entre a melatonina e o cortisol. Ela também tem a capacidade de melhorar a nossa memória. Ela funciona como um neurotransmissor excitatório, então ela melhora o nosso humor. Olha o tanto de coisa boa que a histamina tem, né? Então a histamina, ela é muito importante, ela produz óxido nítrico, isso gera vasodilatação, que é importante pra gente, nossa proteção dos nossos vasos. Então a histamina tem muita coisa boa. E aí chega um momento que a gente fala, mas se a histamina tem coisa boa, Grazi,
Por que então que a gente desenvolve a intolerância a ela? A histamina é boa, ela tem vários efeitos. E por que a gente então faz essa intolerância à histamina? Essa histamina, gente, o nosso corpo ele foi feito para ele ter um equilíbrio. Então a gente produz a histamina, o nosso corpo tem por obrigação de degradar, quebrar essa histamina e eliminar aquilo que ele não utiliza. E aí essa degradação da histamina, ela acontece normalmente, ou essa degradação ocorre pela diaminooxidase, que é um tipo de enzima que ela é produzida lá no intestino, pelos enterócitos, na borda escova, então na superfície da vilosidade intestinal. Ou também ela pode ser, uma outra forma da gente bloquear o excesso da histamina, é a gente metilar essa histamina, a gente blindar essa histamina. E isso é com a histamina metiltransferase. Então a gente consegue blindar essa histamina. Aí tá bom. Nós temos dois tipos de blindagem. A diaminooxidase, que é lá do intestino, que é o que nos interessa aqui no momento, que ela vai produzir, essa enzima é produzida e ela então consegue quebrar o excesso da histamina e você elimina. Se você tem tudo isso funcionando bem, você tem uma alimentação regrada e você tem boa produção de enzima diaminooxidase, você não vai ter sintoma nenhum da histamina. Mas quando você atrapalha, ou você ingere muita histamina, ou você atrapalha a função daquela diaminooxidase. O excesso da histamina causa o quê? Alguém aí já sentiu? Terminei de comer. Enxaqueca, distensão abdominal, dor, cólicas abdominais, porque a histamina ela se liga num receptor lá no intestino chamado TRPV1 e ela gera calor, isso é percebido sob forma de dor. Coceiras pelo corpo, inchaços, um cansaço, uma fadiga, que você faz todos os exames e você não descobre o motivo. Então, o excesso da histamina, ela gera todos esses sintomas. Algum de vocês já teve algum desses problemas? Eu tratei, eu faço um tratamento do intestino, mas vira e mexe eu tenho enxaquecas absurdas, ou meu corpo coça, ou eu faço edemas, eu acordo, o corpo às vezes está um pouco inchado e eu não me lembro de ter tido alergia a nada. Não formei máculas, não formei nada. Algum de vocês já teve esse tipo de sintoma aí e não sabia o que era? Se teve, comenta aqui comigo pra gente poder ir trocando essas informações para ficar mais legal, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente tem esse excesso de histamina, uma das coisas que a gente se preocupa é, eu ingeri alimentos ricos em histamina? Aí você começa, quais são os alimentos que são ricos em histamina? Queijo maturado, aí você passa carnes processadas, linguiças, salsichas, cerveja, né? O vinho é muito rico em histamina, chocolate. Aí você tem ali, além de você ter esses alimentos, tem ali o espinafre, a berinjela, o tomate também é rico em histamina. Então uma das coisas que a gente faz é tentar o quê? Diminuir a ingesta desses alimentos ricos em histamina para a gente tentar dar uma melhorada. E aí a gente começa a olhar também um pouquinho em relação à enzima, a diaminooxidase. O que pode atrapalhar a produção dessa enzima? Diminuir a produção dessa enzima. Essa enzima ela é produzida na borda e escova do intestino. Então qualquer doença que afete o intestino, síndrome do intestino irritável, disbiose, Crohn, retocolite ulcerativa, doença celíaca, tudo isso que ou vai machucar ou vai achatar a velocidade, vai diminuir a produção da enzima diaminooxidase. E dentre isso nós temos também algumas medicações, a mitriptilina, o uso de inibidor de bomba de prótons. Você vai usando aqueles prazóis, né? A gente vai usando o omeprazol, ele acaba prejudicando a produção de ácido no estômago, então você não consegue fazer aquele choque de ácido do estômago com o básico do intestino delgado e automaticamente você não promove uma boa digestão, você leva a desbiose e aí você acaba aumentando as bactérias que produz ali a diaminooxidase, ou que produz a histamina, e isso dificulta muito, porque a própria desbiose e a própria inflamação também causam um achatamento dessa velocidade, que é responsável pela produção da diaminooxidase. Então, uma das coisas, gente, que eu sempre falo para os meus pacientes, né, é o seguinte. Falo, gente,
eles me perguntam, existe algum exame? Tem algum exame, Grazi, que eu possa fazer e que eu saiba ali, eu tenho intolerância histamínica? Que é a segunda pergunta que eles fazem. Quando eu tiro essas medicações, eu já estou fazendo um monte de restrição. Isso é para a vida toda? Eu nunca mais vou poder comer esses tipos de alimentos? Então, uma das coisas que eu explico aos pacientes é o seguinte. Primeiro, que na medicina nada é sempre, nada é nunca, né? E que uma das coisas que a gente tem que fazer, existe sim exame. Nós temos como fazer dosar, né, no plasma ali a concentração da diaminoxidase. E nós temos como dosar a histamina também. Só que esse exame da diaminoxidase, ele não é barato, ele é caro e ele não é nem específico nem sensível. Então, o que isso significa? Ele não é aquele exame que se você fizer, porque normalmente o valor normal dela ali, vamos supor que a diamino tinha que dar mais ou menos ali acima de 10, entre 10 e 20, ela dá abaixo disso, ela dá 5. Você sabe que você está com uma concentração pouca de diaminoxidase. Isso pode até falar, poxa, tem intolerância histamínica, mas ele não é correto, não é aquele exame que você bate o martelo baseado no exame, entendeu? Então nós temos que aprender a fazer diagnóstico clínico. E o diagnóstico clínico vem, gente, com uma boa anamnese do paciente. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz uma consulta há mais ou menos 2 semanas atrás com uma paciente de outro estado. E aí a gente veio conversando, ela foi falando pra mim que ela já trata a síndrome do intestino irritado há muito tempo e que ela sente dores, inchaços, e que ela vinha sentindo muita dor de cabeça e que ela não sabia o que era isso. Aí no meio da consulta ela solta assim, doutor, eu tô até com vergonha, eu tô constrangida em falar. Mas doutor, eu tô sentindo, soltando uns puns tão fedorentos que eu não tô aguentando. Então quando ela falou isso, tem alguma nutricionista aqui na live? Se tiver, coloca na frente pra mim assim, Nutri, só pra eu saber que tem nutricionista na live. Quando ela falou que ela tava soltando um pum fedorento, na hora eu liguei o sinal de alerta. Falei, ela tá tratando assim, mas ela tem uma intolerância histamínica. E por que eu falei isso? Algumas pessoas podem falar por causa da disbiose, porque quando a gente está com disbiose, a gente pode gerar um excesso de produção de uma microbiota ruim, patogênica, e essa microbiota às vezes também gera esses gases de odor fétido, também. Mas porque isso me chamou alerta para o excesso de putrescina e da cadaverina, que também são aminas. E que o corpo é muito inteligente. Se eu tenho a putrescina e a cadaverina, que são aminas, e eu tenho a histamina, a diaminoxidase, ela quebra essas aminas. Então agora a histamina tem competidores. Tem mais aminas que a diamino tem que quebrar. Então se ela tem que quebrar a putrescina, a cadaverina, olha quem sobrou aqui. A histamina. Ela sobrou em excesso, ela está em excesso. Vem lá uma intolerância causada por uma alteração na minha microbiota, por uma má digestão, por uma alteração intestinal. Deixa eu ver o que ele falou. Tá certo. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico com o paciente, não necessariamente a gente precisa estar ali, né, gente, sempre com exame, sempre com papéis, exame, solicitando exame, uma boa conversa. Um diagnóstico clínico faz muita diferença na hora que a gente busca tratar esse paciente. E aí, se a gente já sabe agora o que é histamina. A gente sabe que se a gente comer alimentos ricos em histamina, a gente pode atrapalhar este equilíbrio, né? Que é a homeostase. A gente sabe que nós temos uma enzima que é produzida na borda intestinal e que ela degrada a histamina. Nós já sabemos que algumas doenças que acometem o intestino diminuem essa enzima, que é a diaminoxidase. A gente sabe que alguns remédios, antibiótico, amitriptilina, também diminuem essa enzima. Então a gente já está sabendo, mais ou menos aí, poxa, olha, eu não tinha intolerância, mas por causa da minha alimentação rica em ultraprocessados, eu desenvolvi uma inflamação intestinal e esta inflamação intestinal alterou a minha microbiota, gerou aquela inflamação subclínica, alterou toda a superfície
superfície da vilosidade intestinal e é lá nessa superfície que é produzida essa enzima. A enzima diminuiu, eu deixei de degradar a histamina, automaticamente o excesso da histamina me conferiu os sintomas que agora eu tenho. Ai, que sintomas que você tem? Quais são os sintomas? Tem gente que tem taquicardia, fadiga, uma alteração na questão do humor, a enxaqueca, a cefaleia recorrente, porque a histamina ela acaba fazendo a vasodilatação dos vasos intracranianos, isso vai gerar cefaleia. Essa pessoa pode ter rinite, rinocinusite de repetição, e muitas vezes a gente acha que é uma doença alérgica. A gente fala, pô, é uma alergia, e às vezes não. Às vezes você está diante de uma intolerância histamínica. Porque a histamina, ela se liga em vários receptores, H1, 2, 3, 4, e ela vai promover também essa rinorreia, né, que é aquela coriza. Então, nem sempre o que você acha que é uma alergia é uma alergia. Porque a alergia, ela é imediata. Ela é como se fosse uma reação ali, antígeno, anticorpo, e ela faz a reação imediata. Então, o paciente, ele terminou de entrar em contato com o alérgeno, ele vai ter a reação. Já na intolerância, não. É uma reação onde você se alimentou e você foi acumulando histamina e isso vai gerar esses sintomas de dor, de cansaço, de fadiga, de edema, de coceira. Então, são coisas diferentes. E aí, para eu não me estender muito, porque eu falei que nós íamos ser apenas 20 minutinhos, a gente entra no que as pessoas mais gostam e como eu trato isso. A primeira coisa, né, gente, é através de uma dieta baixa em histamina. Aí entra você comer mais carnes frescas, você comer uma batata, você comer maçã, pera, e a nutricionista ainda fazendo toda aquela dieta baixa em histamina. Muitas vezes a nutricionista ou o gastro entra com a enzima, a diaminoxidase, para tirar você daquela crise. Às vezes a gente tem que colocar anti-histamínico para a gente bloquear esse excesso de histamina. Então, muitas vezes a gente lança a mão do tratamento que eu costumo falar que é o tratamento curativo, né? Você está com um problema agora e eu estou resolvendo esse problema, mas eu não estou fazendo a prevenção e o tratamento da doença de base para que você não tenha esse problema de novo. E muitas vezes a enzima de amino não é baratinha, ela é cara, esses tratamentos são caros. Então a gente pode modular, a gente também pode modular esse paciente. A gente pode dar enzima através do zinco, a gente pode dar o cobre, a gente pode dar o magnésio, que são importantes para aumentar a produção da diaminoxidase. A gente pode dar alguns antioxidantes, como a quercetina, a vitamina C. Por quê? Elas meio que blindam os mastócitos para que eles não produzam mais histamina. Então a gente tem vários tipos de estratégias que a gente pode usar no paciente. Uma das coisas que a gente pode utilizar também é utilizar o ômega, né? Porque o ômega ele vai agir lá no intestino, aumentando dentro do intestino a fosfatase alcalina, que diminui, mata a Escherichia coli, que é também responsável pela produção da histamina. E hoje a gente fala tanto de probióticos, nós temos os lactobacillus, o raminosus. O raminosus ele diminui também a histamina. Então a gente pode lançar mão de alguns tipos de estratégias de tratamento. Sempre eu digo, tratar um paciente com intolerância histamínica, ela não anda só. Ela veio por causa de algum outro problema, ou um excesso de alimentação rica em histamina, ou uma doença que está no intestino. Então não adianta você só dar enzima. Não adianta você só fazer uma dieta baixa em histamina, porque o paciente não vai tolerar isso o tempo todo. Ninguém consegue viver com a dieta restritiva há muito tempo. Ninguém consegue, isso as pessoas não conseguem, a gente não consegue. Se eu não consigo, eu não posso exigir que o meu paciente consiga. Então nós temos que entender que nós temos que tratar o intestino. Nós temos que modular o intestino. Nós temos que suplementar esse intestino para quê? Para que a gente devolva esse intestino à saúde dele. Para que ele volte a ter ali, ó, toda a vilosidade reconstruída. Para que as tight junctions
sejam fechadas, a gente consiga fazer aquele cimento ficar forte, tire essa permeabilidade intestinal. É assim, gente, que a gente trata um paciente que tem doença do intestino. É assim que a gente vê uma doença, como a intolerância à histamina, a gente trata para que a gente possa permitir ao paciente que a gente consiga reintroduzir essas alimentações depois, porque ele tem uma vida saudável. Isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, são realmente 8h20 da intolerância histamínica. Eu acredito que é muito importante que a gente saiba que doenças subdiagnosticadas como essa, que a gente tenha um conhecimento, que a gente entenda como ela funciona, para que a gente consiga tratar, para que a gente consiga melhorar a nossa saúde, a nossa condição de vida, porque não tem coisa pior. Eu tinha uma paciente do sul de Curitiba, ela veio para mim indicada por um clínica, que é uma clínica de inseminação artificial. Aí ela foi nele, ela reclamando de várias dores intestinais, e ele mandou para mim. E quando ela chegou para mim, a gente começou a estabilizar todo o intestino. E nisso que nós estávamos estabilizando todo esse intestino dessa paciente, ela falou para mim: doutora, é engraçado, a minha... Uai, deixa eu ver uma coisa aqui, gente. A minha cefaleia passou. Eu não tenho mais dor de cabeça. Acho que voltou, né? Diminuiu um pouquinho a conexão da internet, aí deu uma caída. Me desculpa aí. Vamos lá. Eu já estou terminando. E aí essa paciente me falou da melhora que ela teve. Eu vi que travou, mas eu acho que voltou, né? Voltou, Isabela? Tá ok agora, voltou. Eu vi que tinha travado. Obrigada. Beijo. Mas quem me atrapalhou e que travou tudo aí foi a Bia, que entrou aí agora, entendeu? Ela entrou assim e estragou tudo, me travou aí, mas tá ótimo. Falei pra ela: nós já estamos terminando, você só atrapalhou. Brincadeira, viu, Bia? Eu te amo, ó. Um beijo no coração. Mas, enfim, gente, eu acredito que quando ela falou isso pra mim, ela é engraçado, Grisela, e a minha enxaqueca melhorou completamente. Eu falei assim, gente, as pessoas muitas vezes não acreditam no poder do tratamento intestinal, em como o intestino melhora. Às vezes as pessoas focam no problema, eu tenho enxaqueca, eu vou tomar topiramato, eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo, mas não se ligam que muitas vezes a gente tem que lembrar daquilo que foi falado lá atrás, que o alimento seja o nosso remédio, que a gente utilize um bom alimento, as suplementações, seja através de alimentos, porque às vezes a gente tem que suplementar, a gente tem que dar algo a mais, não é suplementar em excesso, mas a gente tem que suplementar para a gente adquirir a saúde. Então isso é muito importante, que a gente não olhe sempre o problema, que a gente não olhe sempre a doença com base no tratamento pontual. Lembre-se que você tem uma máquina que pode produzir saúde, o nome dessa máquina é intestino. Acredite nisso. Tá recente? Tá começando agora? Estão falando muito de microbiota, muito de probióticos, mas o intestino é realmente um órgão que não tem explicação, gente. Se vocês melhorarem a saúde intestinal, vocês vão ver como vocês vão ganhar vitalidade, como vocês vão ganhar energia. Eu espero que vocês tenham gostado. Passei 5 minutos do que eu tinha proposto. Semana que vem eu tô aqui falando sobre SIBO, supercrescimento bacteriano. Nós vamos fazer essa série aí de 4 semanas falando sobre esses probleminhas intestinais, para que depois a gente consiga entender como esse intestino funciona. E eu vou tentar convencer vocês, hein, que nada melhor do que ter uma alimentação saudável. Eu não estou pedindo para você ser Caxias, não.
Porque daqui a pouco eu vou ver um engraçadinho falando assim, ah, mas você come um pãozinho também. Eu vou fazer igual um dia eu peguei a minha sogra comendo chocolate escondido, fui falar com ela e falou assim, mas eu sou filha de Deus. Aí eu vou falar pra vocês, eu também sou filha de Deus. Então eu também como um pedaço de pizza, eu também faço tudo isso. Mas o importante é que nós saibamos o que é correto e como a gente tem que se alimentar bem. Então, assim, um grande beijo, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Assim, eu fico muito feliz mesmo. E eu espero ter acrescentado um pouco, ter sido clara, porque a gente tenta evitar, né, falar de forma muito elaborada, para que a gente consiga realmente ser transparente e passar para vocês um pouquinho do que a gente sabe. Um grande beijo, até semana que vem. E esse mês, dessas 4 semanas, vai ser aqui comigo às 8 horas. Essa live vai ficar gravada, mande para seus amigos, faça comentários, me pergunte durante a semana. Pode mandar perguntas sobre SIBO, que vai ser um prazer imenso responder vocês semana que vem, tá? Agradeço a vocês, agradeço a Deus aí por toda a força e ó, um beijo no coração de vocês e até quarta que vem, dia 9, às 20 horas. Tchau! Se alguém quiser fazer pergunta, gente, eu vou ficar aqui um pouquinho, tá bom? Se quiser fazer alguma pergunta, ficou alguma dúvida aí, eu fico aqui mais uns 2 minutinhos para responder. Tá? Se tiver pergunta, pode falar. Obrigada, obrigada. Também amo, Érica. Obrigada, amiga. Muito obrigada. E muita gente aqui, que delícia. Muito feliz. Obrigada, Ana. Obrigada, Vânia. Vou passar em algumas, tá, gente? Carolina. Não, Carolina, não é uma aula, não. Mas, assim, eu espero que eu tenha conseguido clarear um pouquinho aí esse conceito e essa doença tão pouco diagnosticada e pouco falada. Mas, assim, obrigada. Fico muito feliz com isso. Obrigada, obrigada de coração. Nosso corpo é incrível. Nosso corpo é uma máquina fantástica. Eu sou apaixonada pelo nosso corpo. Por isso que eu acho que a gente tem que cuidar tão bem dele. Gente, eu acho que é isso aí. Obrigada pela presença de vocês. Até semana que vem. E um beijo no coração. Até a próxima.